Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de maio de 2021, 22ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo da primeira Sessão Legislativa Ordinária da 7ª Legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordace Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 21ª Sessão Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que lê o expediente. Projeto de Lei número 29, de 3 de abril de 2021. Institui o dia do motofretista, motoboy e mototaxista e inclui no calendário oficial de eventos do município de Pinheiral. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo visa esclarecer que motofretista, motoboy ou mototaxista é uma profissão de quem utiliza motocicleta, geralmente de baixa cilindrada, de 125 a 250 centímetros cúbicos, para entregar e distribuir diversos tipos de objetos, como pizza, fast food, documentos, pagamentos bancários, entre outros produtos e serviços, motoboy, ou transportar passageiro, mototaxista. A profissão de motoboy surgiu na década de 1980 devido à necessidade de transportar objetos com rapidez nos grandes centros urbanos com agilidade e baixo custo. Eventualmente, exige-se que o profissional cumpra longas jornadas de trabalho em troca de atendimentos maiores, havendo pressão para a realização da função no menor tempo possível. Desta forma, tanto os motoboys quanto os mototaxistas acabam sempre sujeitos ao alto índice de acidentes, além da questão da baixa segurança oferecida pelas motocicletas. Diante de todo o crescimento populacional e desenvolvimento urbano, os serviços de motoboy e mototaxista já fazem parte do cotidiano de todos, sendo uma opção rápida de baixo custo. Inclusive, nesse momento de pandemia do Covid-19 que estamos passando, a necessidade de permanecer em casa para evitar a aglomeração, fica imprescindível o trabalho de entrega desses profissionais, contribuindo para minorar a circulação do vírus em nossa cidade. Sendo assim, é importante homenagear e reconhecer a importância destes profissionais, destinando um dia do ano para, além de valorizar o motofretista e seu serviço, realizar atividade de conscientização e reflexão dos motoristas em geral a respeito da fragilidade dos motociclistas e da necessidade de cooperação e respeito mútuo no trânsito, objetivando com isso diminuir o número de acidentes. Pelo exposto, apresente o projeto de lei para análise e aprovação por essa Casa Legislativa. Vereador Demóstenes José Nunes Paulino e Leonardo Sergino Cabral. Indicação 103 de 2021. Carina Valim Pires, vereadora com assento nessa colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de capina e limpeza nos arredores do cemitério municipal de Pinheiral, bem como também a revitalização do aludido ambiente com pequenos reparos e pintura. Justificativa. A presente indicação tem como escopo a necessidade de manter e zelar o patrimônio público, cemitério municipal, e conceder um mínimo de dignidade aos familiares que desejam manifestar uma cerimônia de sepultamento honrosa a seu ente querido. Tendo em vista que a portaria principal do referido cemitério, localizada na travessa da realidade, está se tornando um verdadeiro depósito de lixo e entulho, o que causa mau cheiro e uma sensação desagradável, que por sua vez torna um ambiente que por sua natureza já é de tristeza verdadeiramente traumático. Sala de Sessões, 3 de maio de 2021, vereadora Carina Valim Pires. Indicação 104 de 2021.
Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a implantação de uma faixa de pedestre elevada na rua Helena Correia de Miranda, em frente à Academia da Saúde, no bairro Centro. Isso de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997 e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade de aumentar a segurança pública do nosso município, tendo em vista que muitos casos de lesões e até mesmo óbitos são ocasionados por acidentes de trânsito, seja por colisões entre veículos ou atropelamentos. Nota-se, inclusive, que já foi solicitado nessa casa, por colega parlamentar, a instalação de um redutor de velocidade no local. Todavia, nessa oportunidade, entende-se a melhor adequação de uma faixa de pedestre elevada, que nada mais é do que uma faixa de pedestre acima do nível da rua. Tal equipamento força o motorista a reduzir a velocidade e, ao mesmo tempo, confere a prioridade de travessia aos pedestres, se assemelhando a uma lombada, pois a função é a mesma, acumulando as funções de redução de velocidade e demarcação de passagem aos transeuntes. Sala de sessões, 3 de maio de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Indicação 105 de 2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que, conjuntamente à Procuradoria-Geral do município, promova a adaptação nas medidas propostas no Decreto Municipal de número 2.951, de 16 de dezembro de 2020, de que trata da realização de missas, cultos na matriz africana, reuniões ou encontros em igreja, templo e afins, a fim de que seja revogado parcialmente o parágrafo 2º do artigo 1º do dispositivo acima, que determina, dentre outros, que as pessoas com idade igual ou superior a 60 e gestantes estão proibidas de frequentar a igreja e templos religiosos. Justificativa. É notório que o poder público, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, tem se esforçado na adoção de medidas para que o retorno das atividades do nosso cotidiano seja realizado de forma gradativa, respeitando as medidas de cuidados no enfrentamento ao Covid-19 que ainda perdura. Nesta linha, no dia 16 de dezembro de 2020, o prefeito municipal estabeleceu, através do decreto 2.951, que, artigo 1º, decreto número 2.951 de 2020, ficam permitidas as realizações de missas, cultos de matriz africana, reuniões ou encontros em igreja, templos e afins, no horário de 6 às 21 horas, de segunda-feira a domingo, observadas as seguintes limitações. Parágrafo 2º. É proibida a frequência e presença nas igrejas, templos e afins de qualquer pessoa que tenha idade de 60 anos ou mais, de crianças com idade inferior a 6 anos e gestante. Tal limitação encontra-se em vigor há vários meses, de modo que, no cenário atual, podemos considerar certa mudança no quadro de vulnerabilidade dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, haja vista que esses já receberam as doses da vacina do Covid-19. Cumpre destacar que muitos ministros religiosos possuem, inclusive, a faixa etária ora mencionada e, desde então, respeitam o isolamento social, deixando de apregoar a mensagem religiosa, bem como congregar na sede em que são vinculados. Nota-se também que as atividades religiosas possuem enorme relevância social e influenciam diretamente na saúde mental, emocional e espiritual dos seus membros, de modo que sua restrição deve ser realizada com muita prudência, pois não se trata de uma atividade de lazer, mas sim de compromisso que impacta diretamente a vida de seus adeptos. Portanto, considerando que os cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos de idade já receberam as doses da vacina, conforme mencionado, é prudente que se permita avaliar a alteração dos dispositivos legal no Decreto Municipal de número 2.951 de 2020, que impede o acesso à respectiva faixa etária, permitindo a retomada aos cultos e reuniões em todos os templos religiosos do município de Pinheiral
muitos desses membros carecem emocional e espiritualmente do retorno de tais reuniões para o equilíbrio de sua saúde emocional. Sala de Sessões, 3 de maio de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Indicação 106 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e à Coordenadoria de Transporte de Trânsito, que seja designado sentido de mão única na extensão da Rua Ferreira Pena, no bairro Centro, isso de acordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, e a respectiva resolução do CONTRAN sobre a matéria. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na reivindicação apresentada por moradores da Rua Ferreira Pena, no bairro Centro. É relatado pela população residente nesse longradouro que muitos veículos trafegam na região de altíssima velocidade, conferindo verdadeiro risco aos que por ali transitam diariamente. Nota-se que a via configura uma passagem consideravelmente estreita, o que desencadeia risco ainda maior, já que não há espaço de calçada para a passagem de pedestres, fazendo com que os mesmos andem na beirada da rua, ante a ausência de acostamento. Assim, faz necessária a designação do sentido de mão única de pista, a fim de minorar os riscos de mais acidentes nessa região, como lamentavelmente já ocorreu, porquanto sua dimensão estrutural não mais comporta que os veículos trafeguem pelos dois sentidos sem o grande risco de acidentes ou atropelamentos no local. Sala de Sessões, 3 de maio de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia. Requerimento 36 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que seja disponibilizado o plenário dessa Casa Legislativa no dia 11 de maio de 2021, às 19h30, para a realização de uma audiência pública relacionada à Comissão de Educação e Cultura para tratar de assuntos inerentes à cultura do município de Pinheiral, bem como o plano de ação para retomada das atividades. Justificativa. Fundamenta-se o presente requerimento na necessidade de abordagem de temas de extrema importância ao município de Pinheiral, no que tange à cultura e educação na cidade e o plano de ação para a retomada das atividades. Nesta linha, a Comissão de Educação e Cultura dessa Casa Legislativa, direcionada por seu presidente e autor da presente proposição, considera de extrema valia a realização de uma audiência pública a fim de tratar acerca do referido tema com as principais autoridades municipais envolvidas, avaliando ser do interesse de toda a coletividade as decisões que direcionarão os planos de educação e cultura para os próximos períodos. Câmara Municipal de Pinheiral, 3 de maio de 2021, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. O motivo de solicitar ao plenário para a realização de uma audiência pública, a comissão ao qual estou imbuído como presidente esse ano, Comissão de Educação e Cultura do nosso município, entre outras atividades que cabe a competência à nossa secretaria, a nossa comissão, é estreitar um pouco os laços, principalmente em relação a alguns desabafos que andam acontecendo por artistas de nossa cidade, em especial um vídeo publicado pelo cantor Jefferson Torres, onde que ele isenta palavras do cantor, isenta o prefeito do problema hoje que está sendo enfrentado na cultura, em relação aos nossos artistas, em relação aos comércios que estão sendo fechados, isenta o prefeito e coloca a culpa exclusivamente em todos os vereadores. Eu entendo o desabafo da classe artística, entendo o momento difícil para todos, mas me coloquei na oportunidade, imediatamente liguei para o cantor, o Jefferson Torres, qual tenho um carinho e um respeito muito grande, e me propus
a realizar uma audiência pública aqui para debater o tema e provar para os artistas da nossa cidade que o que compete e tiver no alcance da Câmara Municipal será feito. Agora, eu mostro, senhor presidente, como que os fatos estão distorcidos pela colocação, até entendo, do desabafo. Primeira colocação, já de cara, quem é o secretário de Cultura de Pinheiral? Quem é? Nós não sabemos, porque o Júlio Barbosa, na quinta-feira, se passou como secretário de Cultura e secretário de Desenvolvimento Econômico. Esteve comigo, tem um áudio meu perguntando sobre a questão da lei Aldir Blanc, respondeu normalmente. Agora, nos bastidores, fiquei sabendo que a secretária é a Aline Gouveia, secretária de Cultura. Está faltando transparência, senhor líder de governo, Mário Arthur, por parte do Executivo. E aí, senhor presidente, a Câmara toma porrada, vereador Luiz Enfermeiro, por falta de transparência do Executivo. E pelo senhor Júlio Barbosa, que era muito simples. Falar, não sou mais o secretário, a secretária é a Aline Gouveia. Então a responsabilidade, Jefferson Torre, artista da nossa cidade, pela questão hoje da retomada das atividades, e o problema que hoje a classe artística do município vem sofrendo, é pela falta do plano de ação por parte da Secretaria de Cultura, porque eu ia clamar aqui um novo secretário, mas eu fui surpreendido nos corredores que agora é a Aline Gouveia. Então, uma boa oportunidade para ela estar nessa casa de leis aqui e já conversar conosco da retomada das atividades. Então, o que acontece? Não pode, e eu não vou concordar, vereador Jordaço, essa casa de leis apanhar, sendo que a responsabilidade é do Executivo. Ficou aí 3, 4 meses, sei lá quantos meses, acumulando Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, e a cabeça do Júlio já não está mais. Não está mais na cultura. A cabeça dele já está em outra área, e mesmo assim ficou 4 meses. Aí a Câmara que é responsabilizada. Então, senhor presidente, enquanto vereador no meu exercício aqui da vereança, como presidente da Comissão de Cultura, eu tomei a liberdade, liguei para o Jefferson Torres, me solidarizando com a questão da classe artística do município, e vamos realizar uma audiência pública, convocar a nova secretária de Cultura, dar as boas-vindas a ela, e conversar sobre o plano da retomada e dividir responsabilidades. O que está faltando ao Executivo, dividir responsabilidades. Nós não podemos, vereador Léo Barros, vereador Léo da Saúde, ser criticados quando o problema não é nosso. E ninguém do Executivo, presidente, entra para defender o vereador, não. Eles jogam mais gasolina na fogueira. Quanto mais alto o fogo, melhor. Só que eles têm que tomar muito cuidado, que o incêndio pode ser aqui hoje, daqui a pouco é na casa do vizinho. Então, incêndio nunca é bom para nenhum dos lados. Então, motivo esse pelo qual eu peço a aprovação desse requerimento, para a gente dar transparência, voz e vez aos nossos artistas, e principalmente dar boas-vindas, uma notícia boa, maravilhosa que nós recebemos, da nova secretária de Cultura da nossa cidade. Eles vivem fazendo matériazinha, né, copia, cola, né, manda para os jornais, mas não esqueceram de colocar essa matéria aí, que nós temos uma nova secretária de Cultura na cidade de Pinheiral. Eu gostaria de pedir a aprovação desse requerimento aos nobres colegas. Continua a discussão, requerimento 036/2021. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 37/2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, em consonâncias com as prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora dessa colenda casa, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sede no município de Volta Redonda, solicitando que seja incluído no bairro Jardim Real, na rota de entrega de correspondência desse município. Justificativa. O presente requerimento visa atender aos apelos dos cidadãos que residem no bairro Jardim Real, uma região nova do nosso município que ainda
carece deste serviço básico. Nota-se que as residências das ruas do aludido bairro ainda não vêm sendo abrangidas pelas entregas de correspondências e produtos realizados pelos Correios, de modo que enfrentam dificuldades para terem acesso a tais serviços tão comuns e necessários em qualquer via urbana. Assim, ansiamos, através do presente, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos inclua em sua rota de atendimento todas as ruas do bairro Jardim Real, considerando que, apesar de se tratar de um bairro relativamente novo, já existem dezenas de residências instaladas na região e que necessitam ter acesso a seus endereçados com mais agilidade e conforto, conforme ocorre com as demais ruas do município. Sala de Sessões, 3 de maio de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Em discussão, requerimento 033 de 2021. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador José Augusto Cardoso para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Presidente, pela ordem, eu vou proferir algumas palavras aqui. Eu vou ser breve hoje, aqui do meu assento. Permitido. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o governador do nosso estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, que Deus dê discernimento, sabedoria e que possa guiar a um desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro, agora tomando posse de fato como governador do nosso estado. Aproveitando também para esclarecer a população a nossa luta em relação à audiência pública com o DETRO. Tivemos alguns contatos que essa reunião pode acontecer na semana que vem. O que muito eu fiquei satisfeito é que há um procedimento dentro do DETRO para que sejam abertas novas concessões de linhas intermunicipais, entre outras cidades. Então, nos deixa muito feliz o requerimento que essa casa aprovou, e a gente tem trabalhado incessantemente para que a gente possa lograr êxito e beneficiar a nossa população com mais uma linha de ônibus entre Pinheiral e Volta Redonda, que possa ser via Aterrado, no caso Retiro, até mesmo Vila Santa Cecília. Além da nossa luta, que é pedir para que seja fracionada a passagem e que seja reduzido o valor de Pinheiral a Volta Redonda, como nós já citamos anteriormente. Porque, senhor presidente, se nós entrarmos em um ônibus no centro de Barra Mansa até o centro de Volta Redonda, nós vamos pagar o valor de R$ 4,45, quase R$1 mais caro quando se pega de Pinheiral até Volta Redonda. Então eu concordo e vou defender essa tese com o DETRO, que se pegar um ônibus em Pinheiral até Ponte Alta, que seja cobrado o valor de R$ 5,35. Agora, se for o deslocamento até a Vila Santa Cecília ou Amaral Peixoto, que esse valor seja fracionado. Porque se hoje nós pegarmos o ônibus aqui e ir até Vargem Alegre, nós vamos pagar R$ 2,95. E praticamente a mesma distância do centro de Pinheiral ao centro de Vargem Alegre, do centro de Pinheiral ao JK. E olha a distorção dos valores. Então essa é uma das lutas, uma das nossas bandeiras, que continuaremos incansavelmente, agora com a questão toda do novo governo, que se inicia, as coisas tendem a melhorar e o nosso interior com certeza terá um olhar diferenciado. Eu não posso me furtar de proferir algumas palavras aqui, em relação pelo fato de ser presidente da comissão, por conta de valores que foi cortado dos salários dos profissionais de educação, que, na verdade, estavam em greve. Eu sou uma das pessoas que defendo a ampla defesa e o contraditório em todos os segmentos. Mas a greve é um direito garantido por lei, e, no meu entendimento, faltou diálogo por parte do Poder Executivo. Com toda a tranquilidade que a gente tem para dialogar sobre o tema, que a gente já sabe que o salário do profissional já é um salário tão baixo, e nós não podemos
ter aula quando o Estado se encontra de bandeira vermelha. Então, tem uma série de engrenagens, a audiência pública ainda foi feita aqui, até para, de repente, a gente tentar um mecanismo que fosse implantado, o programa Google Sala de Aulas, para incluir nessa plataforma, que é apresentada pela Secretaria de Educação, que a plataforma ela tem material didático lá dentro, mas não tem interação com o aluno. Então, a Câmara, nós tentamos, vereador Léo Bairros, né? Falei Léo Bairros porque a gente estava brincando que é o vereador que mais percorre os bairros da cidade com o seu gabinete. Então nós tentamos aqui um diálogo para que a atividade ela não parasse educacional, senhor presidente. Estava na sessão os demais vereadores. E aí, agora, através do CEP, eles fizeram todo o procedimento legal e estão na luta e foram surpreendidos aí com cortes. Mais de 200 profissionais tiveram os seus salários cortados. Então, assim, eu quero me solidarizar com esses profissionais de educação, me comprometo até a procurar também o jurídico da prefeitura, para a gente estar conversando e tentar estar no entendimento que perde todo mundo, e principalmente a educação e os nossos alunos da cidade. Uma parte, vereador. Vereador, eu fui procurado hoje na verdade, final de semana, pelo CEP, né, via WhatsApp. E aí marquei com eles de hoje de manhã, bater um papo aqui no meu gabinete. Duas diretoras do CEP me procuraram, né, alegando esse desconto. Trouxeram para a gente a documentação, tanto da Assembleia, quanto do ofício encaminhado à Prefeitura, alertando do estado de greve. E pelo que eu apurei na documentação, constatei que realmente estava dentro da legislação, dentro da lei de greve. E aí liguei para o nosso procurador do município. Ele me atendeu hoje à tarde. Ótimo. E eu estive lá conversando com ele. E por coincidência, o prefeito entrou na sala para falar com ele, a gente estava lá conversando, e o prefeito acabou participando do final da nossa conversa também. Apresentei para o procurador a documentação que ele já conhecia, e o procurador me disse que, na verdade, faltou algumas outras documentações, como a ata da reunião, a lista de presença. No meu ponto de vista, questionei ele porque eu entendo que não é necessário, pela minha experiência de recrutamento de RH que tenho, sempre lidar com o sindicato, pela própria lei que não fala nada sobre isso, mas o procurador alegou que era necessário essa juntada de documento. Então o procurador se comprometeu a essa semana enviar um ofício para o CEP, avisando o CEP dessas pendências, porque até então o CEP não foi nem comunicado da pendência. Inclusive questionei ele com relação ao tempo, né, em mais de um mês, o CEP já poderia ter sido comunicado e evitado esses descontos, mas ele se comprometeu essa semana a fazer isso, notificar o CEP, para o CEP juntar esses documentos no processo, e a prefeitura, tanto o prefeito quanto o procurador, se comprometeram a reavaliar esses descontos e se a gente, né, através do diálogo, fazer a restituição desses funcionários, desses servidores. Então eu já pedi ao procurador que assim que fizer essa notificação, me comunicar. Ele se comprometeu de me enviar uma cópia também dessa notificação, no qual eu compartilharei com vossas excelências, principalmente com Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Educação, para que a gente possa acompanhar esse diálogo, possa acompanhar essa negociação, para que os funcionários, os servidores não sejam prejudicados e que a Prefeitura também possa se respaldar para que a gente não comprometa ninguém nessa situação. Então é isso que eu queria dizer a Vossa Excelência e me solidarizo também com os professores e estou à disposição nessa luta. Só para concluir, presidente, meu tempo já esgotando, a questão toda envolvida, aqui não tem ninguém querendo fazer oposição não, muito pelo contrário, nós somos cobrados. Então o que o vereador Léo Barros acabou de colocar, nós queremos um entendimento, um diálogo, e principalmente resolver essa questão toda. A Câmara, ela está à disposição, até nós colocamos aquele dia que eu perguntei ao presidente, houve um questionamento, quando o Fernando, secretário de Educação, falou que todo o procedimento do protocolo que foi feito da volta às aulas, eles enviaram um ofício aqui para a Câmara para que tivesse um responsável aqui da Câmara acompanhando o protocolo. E aí eu pontuei que, na verdade, através da palavra do presidente, que foi consultado ali, que estava do meu lado, que o ofício não chegou para essa Casa de Leis. E eu solicitei
que as reuniões, que os protocolos que fossem revistos em relação à volta às aulas, fosse caminhado aqui para a comissão e simplesmente foi ignorado por parte da Secretaria de Educação. Então, o que acontece? Nós queremos contribuir, nós queremos colaborar, nós queremos ter um diálogo, uma interlocução para todos os profissionais da nossa cidade, mas especialmente atender a nossa população. Então, um exemplo, são coisas também que a gente vai começar agora, senhor presidente, vamos começar a fazer audiência pública e convocar secretário, porque tem secretário que já não atende mais a gente por telefone. Às vezes você quer ligar, tem diretor de departamento que já não atende mais. Você comenta uma coisa que você viu porventura que não concorda, a pessoa já fica de mal. Só falta dar o dedinho para ficar de mal. Então vamos convocar secretário e diretor de departamento para dar explicação para a gente aqui. Eu tinha vários assuntos para abordar, mas meu tempo regulamentar aqui foi esgotado. Era isso que eu gostaria de pontuar, me solidarizando com os professores. Um momento tão difícil que a gente está vivendo, que eu acho que isso daria para ter conversado no diálogo e tudo seja restabelecido. E peço aí ao nosso líder de governo que interceda, nesse caso, juntamente com o Executivo, para que os profissionais de educação, e principalmente, preocupação maior que muitas vezes está esquecendo. Aquele clarão, aquele buraco que a dona Cediene falou aqui, que muita gente não está levando em consideração em relação a isso. É umas brigas que não levam ninguém a nada, mas estão esquecendo do buraco que vai ter na educação da nossa cidade, na educação do nosso país. Então, era isso que eu gostaria de estar pontuando aqui, senhor presidente. Vereador, só um aporte, por favor. Boa noite ao presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Karina, boa noite ao público que nos assiste. O senhor abordou esse assunto agora da educação, mas no começo o vereador falou em relação à frente parlamentar aqui, que está em prol da melhoria do transporte público. Eu acho que seria bacana dar uma pincelada só na reunião que aconteceu aqui semana passada, que foi uma reunião bem transparente, ao meu ver, e a gente ficou, nós somos pessoas íntegras na cidade, a gente ficou com o nome em questionamento na boca de todos os munícipes, e eu acho que a gente deve dar uma resposta sobre aquela reunião, que foi uma reunião, ao meu ver, bem produtiva, que todos os nove vereadores participaram, e eu acho que a gente não falou dela. Pegando o gancho da sua fala, claro, eu acho que seria bacana a gente passar isso para a população, que a reunião aconteceu aqui, e contrariando um pouco a fala do vereador que foi falada na rede social, não foi uma reunião secreta, gente, foi uma reunião aberta para os 9 vereadores, onde a gente discutiu melhorias essas que o senhor acabou de pontuar aí. Só para deixar um pouco claro que eu estou recebendo vários questionamentos, que as pessoas estão achando que por a gente não falar da reunião, a reunião realmente foi uma reunião secreta. E não foi, só para deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado, vereador. Vereador, só uma parte. E a reunião foi aqui em plenário, aberta ao público, a todos. O que eu quis dizer, vereador Luiz Enfermeiro, vereador Léo da Saúde, que ela foi secreta, da forma que o presidente colocou, que a gente já até pontuou esse questionamento todo, sem acesso ao público. Eu sou favorável, tanto é que eu me posicionei. E todos nós, vereadores, em relação a não ter falado, com todo respeito, vereador Léo da Saúde, nós temos os 10 minutos para a gente usar também e falar sobre o tema. Eu não tenho problema nenhum em relação a falar sobre a questão do transporte público. Tanto é que eu ouvi os questionamentos e fui contrário a várias questões que ele pontua em relação à empresa, porque eu escuto essa história há 12 anos. Sempre vai melhorar em relação à questão da linha municipal, que eu sou contra, em relação ao alto valor da passagem, mas assim, a gente respeita o amplo defesa e o contraditório, por isso seria importante uma reunião para a população e o público, numa audiência pública, ou de repente ele vir aqui numa sessão, ele utilizar da tribuna, a gente aqui sapecar ele, mas ele também ali explicar o motivo. Não, você está falando isso, mas vocês não sabem o que eu gasto com isso, com aquilo. Eu defendo, quando eu acuso, eu falo, eu defendo a ampla defesa do contraditório. Então todos nós também, nós temos esse direito de se manifestar, de encontrar, eu tenho o meu ponto de vista, vereador, mas eu não sou obrigado que ninguém concorde com esse ponto de vista não, mas respeitando aí o presidente em relação ao tempo, mas estou aberto ao diálogo, ao debate, à discussão. Presidente, só para concluir,
Vereador, eu acho que o diálogo é sempre válido, é só mesmo em caráter de esclarecimento para a população, porque eu passei um constrangimento danado em não trabalhar. Eu sou funcionário público de carreira e eu cruzei com um amigo meu na rua que virou a cara para mim na sexta-feira, porque não foi falado da reunião aqui. Então acho que a gente não podia deixar de falar. Foi só mesmo para esclarecer para a população que a reunião aconteceu, foi, ao meu ver, produtiva, e espero que esse diálogo prossiga por mais vezes, que a gente, usando a sua fala, a gente se debruce em cima desse assunto, em prol da melhoria do transporte público. Foi só para esclarecer mesmo. Eu convido ao vereador Jordace Elias Mendonça para que faça uso da palavra da tribuna por 10 minutos. Permissão para falar sentado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, pessoal que acompanha a gente pelo canal Facebook. Queria falar aqui também, a gente falando sobre de audiência pública, a gente não esquecer da SEDAI também, que tive um questionamento, foi na quinta-feira, que teve uma falta d'água de novo. O pessoal me procurou na quinta-feira. Então, para a gente também ficar alerta também, né, presidente? Para a gente, depois que a gente fazer essa da Light aí, fazer uma da SEDAI também. Desse questionamento da falta d'água, questionamento também que eles vão lá, faz buraco e não deixa o buraco de qualquer jeito. Então, a gente tem que fazer isso também da SEDAI. E fazer outro questionamento também aqui, né, mais uma vez nas redes sociais, as pessoas ter cuidado, né, quando usar redes sociais, né, os fake eu nem falo nada, né, porque fake, o camarada que não põe a cara, para mim é covarde, né. Então, as pessoas que põem a cara mesmo, eu acho que o diálogo tem que ter, mas eu acho que o diálogo tem que ter, e esse sempre foi meu ponto de vista, né, com educação, né. Os 9 vereadores aqui estão abertos para a população, né? Nós 9 estamos abertos. Quiser dialogar, vim aqui depois da sessão. Quem não tiver compromisso, porque a gente sempre tem um compromisso também. Quem não tiver, eu tenho certeza a maioria vai escutar, depois passa para os outros vereadores. Deixar uma coisa bem clara para ter educação, para ter diálogo. Porque no grito, eu aprendi uma coisa na vida, no grito não se ganha nada, né? A gente no grito, na briga, a gente não se ganha nada. No diálogo, tudo é dialogado, né? Não é ofensa em redes sociais, não é nada. É só chegar e dialogar, né? Saber o que está acontecendo, saber o que pode ser feito, né? Porque é muito questionamento, o vereador não faz isso, naquilo. Se eu pegar o meu celular, ficar tirando foto de tudo que eu faço para os outros, eu não vou fazer isso. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Para mim, o importante saber é aquele lá. O papai do céu lá de cima está vendo tudo. Então, ele vendo, para mim, já basta. Agora, falar que o vereador não faz, fica chato, né? Usar redes sociais, tudo bem, é democracia? A gente somos figura pública, a gente tem que aceitar também. Mas eu acho que tudo com educação, tudo com diálogo, isso é viável, gente. Isso é viável, né? Não adianta a gente querer brigar, debater. A gente, né, não vai para redes sociais, claro, a gente é figura pública para fazer isso. Mas eu acho que tudo dentro de um diálogo, né? Conforme o Léo falou aí, tinha necessidade do seu amigo virar a cara para você? Também não tinha. Tudo num diálogo, num confrontamento. É tudo à base de diálogo, gente. Né? Porque, gente, sentar aqui não é fácil também, não. Né? A gente sofre a nossa carga, a gente às vezes está em casa, tem pessoas querendo falar com a gente. Eu atendo todo mundo, atendo na minha casa. Eu chego lá agora, lá tem 2, 3, 4 me esperando, 5 está lá. Pode chegar lá agora que está lá. Acredito que de vocês também. Então, tudo no diálogo, a gente está aí para atender a população, né? Agora, as pessoas ficam fazendo gracinha nas redes sociais. Se quiser sentar aqui, eu sempre falo uma frase. 2024 vai ter eleição de novo, não vai? Procura um partido, se candidata e senta aqui. Aí a pessoa vai fazer o que quiser aqui. Vai ajudar, não vai ajudar, vai fazer isso. É fácil. 2024 tá aí, né? Procura um partidinho. Agora, negócio de 10, 20, não entra aqui não, hein? Para entrar aqui tem que ter voto. Eu sempre falo isso. Tudo, quando eu falo de voto assim, tudo na elegância, na tranquilidade, mas agora no grito não se ganha nada. Tudo se ganha o quê? No respeito, no carinho. Meu pai sempre me ensinou isso, minha mãe sempre me ensinou. Filho, seja educado com as pessoas, trata com carinho, para amanhã você receber carinho. Então tudo no diálogo é um diálogo próprio. Eu sou a favor, plenitude do diálogo, né? Eu fico, vocês também, eu acredito que fica à disposição da população. Todos os vereadores que eu conheço aqui ficam à disposição. Eu duvido se chegar uma pessoa lá na casa de vocês agora. A gente vai sair daqui da sessão, a gente vai para nossas casas. Eu duvido, conheço todos vocês aqui, se não vai deixar de atender uma pessoa. Claro que vai atender. Quem que não vai deixar de atender uma pessoa? Então tudo fica no diálogo, né? E uma frase dita eu repito, que a mão direita faz,
a esquerda não precisa saber, tá? Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Vou deixar uma fala aqui também sobre a respeito do vídeo. Vai ter audiência pública. Eu quero que a pessoa que fez o vídeo, se ela vai ter a coragem de nós 9 vereadores aqui provar que nós não temos culpa da crítica que ele fez, se ele vai fazer outro vídeo pedindo perdão para nós, os 9 vereadores. Porque isso é mais do que justo. Ele chegou, usou as redes sociais muito fácil, criticou. Nós temos que provar para ele, nós vamos provar que isso não é da nossa obrigação. Nós não criamos decreto nenhum aqui para fechar a barra, para fechar a porta de emprego dele. Então, eu quero ver se ele vai fazer o seguinte, se ele vai ter coragem de fazer um vídeo pedindo perdão para os 9 vereadores. E outra coisa sobre emprego, eu deixo um recado para ele aqui. Trabalhou uma pessoa comigo lá 7 meses, que ela tinha um contra-cheque, ganhava 12 mil reais. Mas chegou no momento da crise, trabalhava na Conduto na época, na Petrobras, então ele tinha um salário muito bom. Mas na crise, o que ele fez? Encarou o primeiro serviço que apareceu na frente, mas conseguiu pagar a conta de luz, colocar mantimento dentro da casa dele, e isso tem que fazer, porque infelizmente a profissão dele hoje precisa de população, e a aglomeração hoje não pode. Então nós não somos culpados, nós não criamos projeto nenhum, decreto nenhum. Então nós vamos provar nessa audiência pública, e eu quero ver qual vai ser o vídeo que ele vai fazer depois, pedindo perdão pelo que ele falou. Vereador, uma parte, por favor. Só esclarecer aqui que essa casa vem apoiando o projeto da vice-prefeita Dona Cidiene, dentro de uma pandemia, que o projeto se chama Sua Ideia Pode Salvar uma Vida, e eu acredito que as pessoas que estão criticando muito devem ter deixado uma ideia lá. A nossa parte é essa, a gente está apoiando, a gente está colaborando para uma melhoria dentro da nossa cidade. Eu acredito que esse amigo músico, ele tenha deixado uma boa ideia lá, e se a ideia dele for escolhida, que seja uma coisa viável para o nosso município, que venha melhorar não só a classe artística, que eu me considero um artista do povo, toquei pagode 15 anos no meu grupo GDC, todo mundo sabe. Eu espero que essa ideia que venha desse projeto seja uma boa ideia, que a gente possa estar apoiando ela aqui nessa casa. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 26 de 2021, de autoria do vereador Demonstra José Nunes Paulino, dispõe sobre a instalação em espaço de uso público de brinquedos adaptados a equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida, visando sua integração com outras crianças e inclusão social, no âmbito do município de Pinheiral. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 28 de 2021, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, institui a Semana Municipal da Adoção, Proteção ao Bem-Estar dos Animais do município de Pinheiral e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei 24/2021. Relator. Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei número 24/2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 19 do inciso 3º da Lei número 263 de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre planos de cargos e carreiras e vencimento dos profissionais da educação da rede pública do município de Pinheiral. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de análise do projeto de lei em comento que aufere aumento no percentual do triênio dos profissionais da educação da rede pública do município de Pinheiral.
O triênio é um adicional por tempo de serviço calculado em razão de 5% sobre o salário base, a que se incorpora para todos os efeitos, excluindo-se do seu cálculo de forma cumulativa. O funcionário terá direito, após cada período de 3 anos, contínuos ou não. O número máximo de triênios a ser concedido é de 13. O limite máximo, 70%, proposta do aludido projeto de lei. A lei federal adotou o adicional por triênios, a lei paulista por quinquênios e as constituições estaduais ou se omitiram ou tornaram obrigatório o adicional após determinados períodos de exercício. São critérios regionais de adequação de vantagem às possibilidades do orçamento de cada administração, que em nada desfigura a sua natureza e efeitos. O adicional do exame tanto pode ser calculado percentualmente sob o padrão de vencimento atual do funcionário, como pode a lei indicar outro padrão, ou mesmo instituí-la em quantia fixa, igual para todos. Sua adoção fica inteiramente a critério e escolha da administração, que poderá concedê-lo, modificá-lo ou extingui-lo a qualquer tempo, desde que o faça por lei e respeite as situações jurídicas anteriores definitivamente constituídas em favor dos funcionários que já completaram o tempo necessário para obtenção da vantagem. A gratificação é devida a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o triênio e é concedida automaticamente sem necessidade de requerimento. Nessa senda, uma vez atendida as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 19 de abril de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 24/2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei número 24/2021, de autoria dos vereadores Leonardo Sergino Cabral, Luiz Carlos da Silva e Mário Arthur Franco Garcia, que autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 19 do inciso 3º da Lei 263, de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos profissionais da educação da rede pública do município de Pinheiral. É o relatório. Ato contínuo. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. A vantagem pecuniária que fará jus o servidor corresponderá a um percentual de 5% sobre o vencimento, creditada a cada 3 anos de efetivo serviço público até o limite de 70%. O impacto será gradativo e prestigiará o funcionário público de nossa cidade, respeitando a Lei Complementar 173 de 2020, que determina que a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal não poderão incluir esse tempo como período aquisitivo até 31/12/2021. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo a meu sentir ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 19 de abril de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Educação e Cultura. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei número 24 de 2021. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 19 do inciso 3º da Lei 263 de 2020, da Lei 263 de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação da rede pública do município de Pinheiral. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69, o regimento interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, impede de destacar que o pleito formulado nos autos do processo 024 de 2021 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observados alguns cuidados conforme se demonstra a seguir. Sabemos da importância da valorização dos profissionais da educação,
auferindo esse aumento referente ao percentual do triênio que passa de 50% para 70%, o limite máximo. Proposta é essa do projeto de lei do vereador Mário Arthur Franco Garcia. A gratificação corresponde ao primeiro triênio de 10% e os demais de 5% para cada um até o limite de 70%. Suas alterações ficam inteiramente a critério e escolha da administração, que poderá concedê-lo, modificá-lo ou extingui-lo a qualquer tempo, desde que o faça por lei e respeite as situações jurídicas anteriores definitivamente constituídas em favor dos funcionários que já completaram o tempo necessário para a obtenção da vantagem. Assim, sou favorável à aprovação. Relator, José Augusto Santos Cardoso. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 19 de abril de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 24/2021, de autoria dos vereadores Leonardo Sergino Cabral, Luiz Carlos da Silva e Mário Arthur Franco Garcia, que autoriza o Executivo Municipal a alterar o artigo 19, inciso 3º da Lei número 263, de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da educação e da rede pública do município de Pinheiral. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 23ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de maio de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.